Além de ser um dos atores mais famosos dos filmes de ação de Hollywood, Vin Diesel é um magnata que já ganhou muito dinheiro ao longo de toda a sua carreira. Mas você já parou para pensar como vive essa celebridade? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Vin Diesel. Carreira. Nascido em 1967 em Alameda Country, na Califórnia, Mark Sinclair Vincent, mais conhecido pelo seu nome artístico, Vin Diesel, é um famoso ator de filmes de Hollywood. O início de sua carreira não foi fácil. Enquanto não havia dado certo no mundo artístico, ele precisou trabalhar em outros empregos para conseguir se sustentar, como o de segurança de boates em Nova York, o qual recebeu o apelido de Vin Diesel. E como ele não era famoso, acabou tendo bastante dificuldade em ter oportunidades, até que em 1995 ele produziu e estrelou o curta-metragem Multifacial e posteriormente seu longa de estreia Strays, além de participar de O Resgate do Soldado Ryan. A partir daí as coisas começaram a melhorar para ele, recebendo um convite para estrelar Eclipse Mortal. Mas sua carreira realmente começou a decolar a partir de 2001 com o filme Velozes e Furiosos, a primeira parte de uma das franquias mais bem-sucedidas de toda a história do cinema. E foi interpretando o personagem Dominic Toretto em diversos filmes da franquia que Vin Diesel alavancou sua carreira e se tornou uma celebridade conhecida no mundo todo. Mas além dos filmes de carros, o ator também já estrelou outros filmes de bastante sucesso, como Operação Babá, O Último Caçador de Bruxas e XXX Reativado. Atualmente, Vin Diesel é considerado um dos atores mais bem-sucedidos do mundo, já tendo ganhado dinheiro mais que suficiente para usufruir de uma vida luxuosa. Imóveis. Apesar de ser reservado quanto à sua vida pessoal, sabe-se que Vin Diesel já foi dono de alguns imóveis. Ele possui, por exemplo, uma casa há mais de 16 anos em Los Angeles, na Califórnia, uma cidade conhecida por ser o centro da indústria de cinema e que, por isso, faz muito sentido ele ter uma residência nessa região. O imóvel de Vin Diesel fica em um terreno de 2.900 metros quadrados, em uma rua residencial tranquila e muito arborizada no montanhoso bairro de Beverly Crest. Construída em 1957, a casa parece nunca ter passado por nenhuma reforma, permanecendo a mesma decoração desde sua criação. O interior da casa é bem simples para um homem tão rico como ele. Isso mostra que, apesar de ser uma estrela de Hollywood, Vin Diesel parece não ser nem um pouco apegado a luxos. O imóvel possui ao todo cerca de 140 metros quadrados de área construída, divididos em 2 quartos e 3 banheiros. Na suíte principal existe um espaçoso banheiro revestido com cerâmicas que imitam mármore e uma bela banheira. E mesmo apesar da casa parecer comum, ela ainda vale um bom dinheiro devido à sua boa localização. E apesar de não haver informações se Vin Diesel ainda mora nessa casa, sabe-se que em 2016 a propriedade foi colocada à venda por cerca de 7,2 milhões de reais. Já para quando Vin Diesel quiser desfrutar de um lar ainda mais confortável, especula-se que ele tem uma mansão na região metropolitana de Atlanta, no estado da Geórgia. Localizada em uma região nobre com muitas outras mansões na vizinhança, o imóvel fica em um enorme terreno cercado por árvores, se parecendo muito com um castelo arborizado. O interior da casa é enorme, possuindo mais de 1.000 metros quadrados, divididos em 2 andares, 7 espaçosos quartos e 9 luxuosos banheiros, espaço mais que suficiente para abrigar todo o elenco do filme se ele quiser. A residência possui uma decoração clássica e luxuosa, possuindo, por exemplo, enormes lustres, que trazem uma sensação de maior sofisticação ao ambiente. Os cômodos também possuem uma presença forte da madeira, algo que era muito usado nas construções mais antigas e que fica ainda mais visível no escritório, que é todo revestido. Outra qualidade desse casarão é que os ambientes são muito espaçosos e amplos, com a altura do teto em aproximadamente 3,6 metros, além de possuir enormes janelas que vão quase do chão até o teto e que trazem uma ótima iluminação natural. E é claro que o imóvel também é equipado com uma série de mimos típicos de uma mansão, como uma bela piscina, academia completa, sala de cinema e até uma adega de vinhos. Podemos dizer então que, sem dúvidas, essa residência está ao nível de Vin Diesel. E sabe-se que o ator alugou a princípio o imóvel por cerca de 155 mil reais, mas que, segundo algumas fontes, ele adquiriu posteriormente por algo em torno de 17 milhões de reais. Desde 2001, especula-se que o ator more com sua família em uma mansão situada em um lote de 8.660 metros quadrados, que foi adquirida em 2001 por cerca de 11,6 milhões de reais, mas que,
segundo algumas fontes, o imóvel é avaliado atualmente em mais de 27,4 milhões de reais. Carros. Sendo um dos protagonistas da maior franquia de filmes de carros de todos os tempos, é de se esperar que Vin Diesel tenha uma grande paixão por automóveis. Segundo algumas fontes, especula-se que já passaram por sua garagem veículos como 1993 Mazda RX-7 de R$ 129 mil, Subaru Impreza WRX STI de R$ 145 mil, 1966 Pontiac Bonneville de R$ 155 mil, BMW E60 M5 de R$ 181 mil, 1973 Chevy Camaro de R$ 259 mil, 1960 Plymouth Roadrunner de R$ 388 mil, 1994 Toyota Supra de R$ 414 mil, 1969 Dodge Charger Daytona de R$ 854 mil, 1970 Chevrolet Chevelle de R$ 880 mil. Vin Diesel gosta tanto de carro que no dia do seu aniversário ele costuma ganhar belos carros de presente de seus amigos. Exemplo de sua Dodge Charger 1970, um veículo feito para quem gosta de velocidade e é apaixonado por carros antigos. Esse automóvel é equipado com um potente motor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 6,3 segundos, o que é nada mal para um veículo que foi fabricado na década de 70. E para se ter uma ideia de preço, é possível encontrar esse mesmo modelo de carro sendo anunciado por mais de R$ 1 milhão. Já do seu amigo Tyrese Gibson, Vin Diesel ganhou de presente um belíssimo van Rolls-Royce Sprinter. Trata-se de um veículo espaçoso e confortável que foi todo customizado para entregar bastante luxo e sofisticação para o ator, e não é à toa que o preço do carro foi estimado em torno de 1,3 milhões de reais. Já o veículo mais caro que especulam que Vin Diesel tenha é um Lykan Hypersport, um esportivo super luxuoso que inclusive já apareceu em cenas do filme Velozes e Furiosos 7. Esse incrível carro é equipado com um supermotor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de 400 km por hora. E não é qualquer pessoa que pode ter um desses na garagem, já que só foram produzidos 7 unidades no mundo inteiro, sendo que todos já têm dono. E na época em que o veículo foi produzido, foi vendido pela bagatela de 17,5 milhões de reais. Luxos exagerados. Um ator tão bem sucedido como Vin Diesel pode usufruir de muitos luxos em sua vida. Para se locomover durante as gravações do filme Velozes e Furiosos 7, por exemplo, foi fretado um Boeing 777 para levar Vin Diesel e toda a equipe. Trata-se de uma das maiores aeronaves bimotores do mundo, com capacidade para transportar mais de 500 pessoas, dependendo de sua configuração. E para fretar esse mesmo modelo de aeronave, estima-se que custe cerca de R$ 145 mil por cada hora de voo, ou seja, é bem possível que tenha custado centenas de milhares de reais. Já durante as férias, Vin Diesel gosta de curtir a vida no litoral. O ator já foi flagrado várias vezes curtindo a vida a bordo de belos e sofisticados iates. E apesar de não saber exatamente qual é o modelo da embarcação utilizada pelo ator, é bem provável que para ajudá-lo deve ter custado algumas dezenas de milhares de reais. Shape. Vin Diesel sempre foi conhecido como um cara musculoso e como um homem casca grossa. Entretanto, teve uma época que ele não parecia estar assim tão focado com seu físico, quando vazou uma foto sua barrigudo na varanda de um hotel. Rapidamente a foto repercutiu muito e virou meme na internet, com diversos trocadilhos envolvendo seu físico e o nome de Velozes e Furiosos. Mas isso parece ter incomodado muito o ator, o que acabou fazendo com que ele voltasse à sua rotina intensa de exercícios físicos. Atualmente parece que Vin Diesel recuperou sua boa condição física, já tendo sido visto sem camisa algumas vezes, mostrando que continua bastante focado nos exercícios físicos. Fontes de renda. Além de ganhar muito dinheiro como ator de filmes de ação de Hollywood, Vin Diesel também possui outras fontes de renda. Devido à sua marcante voz grave, ele consegue se destacar muito como narrador, já tendo emprestado sua voz para diversos filmes de sucesso como Guardiões da Galáxia, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Thor Amor e Trovão. Já pelo fato de Vin Diesel ser considerado uma celebridade conhecida no mundo inteiro, ele consegue ter rendimentos com isso. Para se ter uma ideia
ideia da popularidade do ator, somente no Instagram ele possui quase 90 milhões de seguidores. Já no Facebook, esse número ultrapassa a casa dos 100 milhões de pessoas. E toda essa fama acaba atraindo o interesse de algumas marcas sem lhe patrocinar, como a fabricante chinesa de veículos elétricos, Yedia, e a marca de automóveis americana, Dodge. Já como empresário, Vin Diesel fundou a produtora One Race Filmes, que já lançou diversos filmes estrelados por ele, o que contribuiu para aumentar ainda mais a sua participação nos lucros dos filmes em que participa. Entre os filmes já feitos por sua empresa estão, por exemplo, O Último Caçador de Bruxas, Missão Babilônia, Bloodshot, As Crônicas de Riddick, XXX e Reativado, entre muitos outros. Mas sem dúvidas a principal fonte de receita da produtora é vinda através da franquia de Velozes e Furiosos, uma série que já arrecadou bilhões de reais. Para se ter uma ideia do tamanho das produções dos filmes, estima-se que apenas em Velozes e Furiosos 6 tenham destruído cerca de 350 carros, e se somarmos todos os filmes da franquia, esse número pode ultrapassar facilmente a incrível marca de 1.500 veículos que viraram pó. E é claro que para gastar tanto dinheiro assim, é preciso ter um belo retorno financeiro. A série de filmes protagonizada por Vin Diesel é uma das mais rentáveis da história do cinema, faturando, por exemplo, cerca de 6,4 bilhões de reais em Velozes e Furiosos 8 e até a incrível marca de 7,8 bilhões de reais em Velozes e Furiosos 7. E se somar o faturamento de todos os filmes da franquia, o número ultrapassa a incrível marca de 31,1 bilhões de reais. E com tudo isso, podemos dizer que Vin Diesel também se destaca no mundo dos negócios. Fortuna. Por estar sempre atuando como um dos personagens principais dos filmes com as maiores bilheterias do cinema, não há dúvidas de que Vin Diesel já ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas as coisas nem sempre foram fáceis para ele. Ele teve que trabalhar duro até atingir o patamar financeiro que possui hoje. O cachê de Vin Diesel foi crescendo conforme seus filmes iam fazendo sucesso e o seu nome ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Para se ter uma noção dos seus rendimentos, estima-se que ele recebeu cerca de 520 mil reais por O Resgate do Soldado Ryan, 7,8 milhões de reais por Velozes e Furiosos, 59,7 milhões de reais por As Crônicas de Riddick, 77,8 milhões de reais por Velozes e Furiosos 5, 104 milhões de reais por Velozes e Furiosos 8 e inacreditáveis 244,2 milhões de reais por Velozes e Furiosos 7. Isso porque o filme foi campeão de bilheterias e ele aumentou seu cachê devido à sua participação nos lucros através de sua produtora. E não é à toa que ele sempre está presente na lista da Forbes dos atores mais bem pagos do mundo. E mesmo apesar de ninguém saber ao certo qual é exatamente o valor de sua fortuna, segundo algumas fontes, estima-se que ele tem um patrimônio líquido de aproximadamente 1,3 bilhões de reais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.